no capítulo 4, no versículo 12, eu vou ler para vocês, eu não escrevi porque é muito grande, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, aqui está nossa resposta para tudo. Aqui está o nosso remédio. Nós vamos conhecer quais são esses remédios. Então, nós temos aqui a Vitória, e eu vou começar examinando os olhinhos da Vitória, tá? Que é minha lanterna. Então, eu vou aqui olhar o olhinho da Vitória. É assim que o médico faz? Ele tem lá uma luzinha. Mas por que será que eu estou falando aqui dos olhos? O que será que os nossos olhinhos andam vendo? Será que os nossos olhinhos eles andam vendo coisas boas? Quando para na frente da televisão, será que os nossos olhos estão assistindo coisas adequadas? Será que está assistindo coisas que dá para a idade de vocês? E mesmo as coisas para os adultos, será que é certo assistir? O que será que o seu olhinho tem visto? Quando para na frente da internet, do computador, o que será que ele tem assistido? Olha lá o que fala a palavra de Deus. E a gente vai falar um pouco do coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aqui é Deus falando para nós. Quando nós fazemos algo de errado, Deus ele está vendo. Às vezes você fala assim: ah, mas eu estou aqui, não tem ninguém olhando eu mexer no computador, ninguém está vendo eu assistir esse filme indevido aqui. Mas Deus está. Então, o que os nossos olhinhos estão vendo? O que eu tenho olhado com os meus olhos? Né? Então, Deus hoje está ensinando para a gente que nossos olhinhos ele tem que olhar as coisas boas. Então, será que os nossos olhos estão doentes? Aí vocês vão pensando aí se o olhinho de vocês estão doentes ou não. Será que olha as coisas boas que deviam? E mais uma coisa que muitas vezes a gente não faz, que os nossos olhos deviam fazer, é ler a palavra de Deus. Será que hoje nós tivemos tempo, Sabrina, vamos ouvir a tia? Será que hoje a gente teve tempo de ler a palavra de Deus? Porque ler a palavra de Deus é muito importante. Então agora nós vamos examinar a boca da minha paciente. Abre a boca bem grande. Vamos ver. Às vezes nós vamos lá no médico, o médico manda a gente abrir a boca bem grande para olhar o quê? O que mais? A garganta, porque muitas vezes a gente chega lá no médico com a garganta infeccionada, não é assim? Dor de garganta, aí o médico põe um palitinho lá, abre sua garganta para ver se está tudo bem. E na nossa alma, o que a nossa boca tem a ver? O que será que a palavra de Deus quer ensinar para a gente, que a gente precisa aprender hoje? O que será que está saindo da sua boquinha ou da boquinha de vocês? Tem saído palavras indecentes? Você tem respondido seus pais? Tem ficado bravo? Falado palavrão? O que será que a nossa boca tem falado? A palavra de Deus fala lá, ó, Tiago 3,10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, o que Deus está ensinando para a gente? Que a nossa boca
falar mentiras, eu não posso contar uma mentira. Porque essas coisas não são boas, são coisas que não louvam a Deus. Se meu ouvido escuta músicas do mundo, a minha boca canta a música do mundo. E às vezes as músicas que você escuta e canta não louvam a Deus. E a palavra de Deus fala que todo o nosso corpo tem que louvar a Deus. Nós temos que prestar atenção. E o ouvido? Vamos lá ver o ouvido da nossa paciente. Está chorando? Para ver se tem o que no ouvido. Uma infecção, não é assim? Uma vez eu vi um vídeo de uma criança. A criança chegou no hospital e ela gritava, chorava. E os médicos tentando descobrir o que ela tinha. E aí a médica pegou e falou assim, não, eu vou examinar o ouvido dela. E quando colocou lá, que ela olhou bem fundo no ouvido, tinha uma baratinha desse tamanhozinho. E diz que o nosso tímpano, que é uma pedrinha que fica depois bem aqui dentro, é uma pedrinha bem fininha. E a gente escuta porque quando o nosso cérebro entende que está vindo um barulho, esse tímpano, que é uma pedrinha, ele treme. Então, por isso que a gente escuta, porque o cérebro está informando para ele que a gente está escutando algo e a gente está entendendo. E quando a baratinha estava lá, ela estava prejudicando. Então, quando toca nesse tímpano, dói muito. Dor de ouvido é isso, é uma inflamação no tímpano. Então, quando a criança tem dor de ouvido, é uma dor muito horrível. E aí, quando a gente vai no médico, a gente vai justamente para ver isso. Aí o médico olha bem lá dentro para ver se está tudo bem. Bom, nós falamos aqui do nosso físico. E da nossa alma? O que será que o meu ouvido tem escutado? Se eu falo, se eu fofoco da vida do meu irmão, então o meu ouvido escuta. Então será que eu tenho ouvido coisas boas? Será que eu só tenho ouvido coisas que fazem bem para o meu espírito, que alegra o coração de Deus? Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a ouvir as coisas boas. A palavra de Deus fala assim para a gente reter o que é bom e o que não é bom, deixa para lá. Então, se seu amiguinho está lá, no meio da escola lá, geralmente agora nas escolas toca um monte de música, e você está participando, você tem que parar para observar. Será que o que eu estou escutando, eu estou louvando a Deus ou não? Será que faz bem ou não? Existe gente que gosta muito de usar a boca para fazer fofoca. Então é porque ela escuta. Então falar mal dos outros e você ouvir e concordar é errado. Então eu tenho que ouvir coisas boas. Então, às vezes, nossos ouvidos ficam entupidinhos de coisas ruins. Mas hoje Deus ele quer limpar os nossos ouvidos. Então nós temos que ouvir músicas que agradam a Deus. Muitas vezes eu já vi crianças contando piadas indecentes, então, porque ela ouviu piadas indecentes. Então, até nisso eu tenho que ter cuidado. Será que o que eu tenho ouvido tem sido coisas boas? A gente tem que prestar atenção. E olha lá que a palavra de Deus fala. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Então, olha o que Deus está pedindo para a gente. Para a gente ouvir a voz dele. E ele vai ser o nosso Deus. Quem que é aqui ter Deus no coração? Ninguém? Só metade? Todo mundo aí, ó. Todo mundo. Eu quero. Então, para mim ter esse Deus juntinho de mim 24 horas, eu tenho que dar ouvido à palavra dele. Eu tenho que ouvir essa palavra, guardar no meu coração e só guardar? Não, eu tenho que praticar. Se Deus está falando para mim abençoar, eu tenho que abençoar. Não é assim? Se Deus está falando para mim andar pelo caminho certo, eu vou andar pelo caminho errado? Não, eu tenho que andar pelo caminho certo. Então tá bom. Então agora nós vamos ouvir. O que esse aparelho serve aqui?
só para a gente simular. Ele põe assim no ouvido, aí ele põe aqui para ouvir, aperta a boquinha aqui, põe aqui, e aqui ele vê lá como está a pressão. Agora, vamos entender. A pressão é o que controla a temperatura do nosso corpo, o nosso ritmo. Aí eu vou falar para vocês, tem crianças aqui, de vez em quando que a pressão está lá em cima, está tão alta, que ela corre a igreja toda, que ela pula, que ela grita, a pressão está, ó, a mil. E aí, eu quero colocar assim, chamar a atenção não tanto pelos pequenininhos, porque os pequenininhos eles ainda estão aprendendo, mas tem os grandes que vivem correndo, vivem no banheiro, vivem no bebedouro, vivem lá na frente do espelho, principalmente as meninas, lá na frente do espelho, vendo se o cabelo está bom, se não sei o quê. A pressão está a mil. E aí, a gente tem que estar como na presença de Deus? Nós temos que estar, quando nós estamos dentro da casa de Deus, a palavra de Deus fala assim, tem um versículo lá na Bíblia, que fala assim, que quando a gente entrar na casa do Senhor, a gente tem que guardar os nossos pés, ou seja, nós temos que nos comportar dentro da casa de Deus. E aí, quando a gente não faz isso, a gente está desrespeitando a presença de Deus. Nós estamos desrespeitando aquilo que Deus está pedindo para a gente. Porque se a gente vem na igreja, a gente vem para receber algo bom no nosso coração, para a nossa vida espiritual, não é assim? E aí, se eu toda hora, eu vou no banheiro, toda hora eu faço, converso com um amigo que está do lado, e não presto atenção no que Deus tem para mim, se eu entrei aqui doente, eu vou sair doente. Mas se eu entrei com a certeza de que eu vou receber a minha cura, de que eu vou ser tratado, então Deus vai fazer. Amém? Então é assim. E as crianças que têm pressão baixa, como será que é? É aquela desanimada, ela senta assim, daqui a pouco ela está fazendo. Não tem ânimo. Mas a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria. E nós temos que ser assim. E voltando lá na pressão alta, tem criança que é nervosa, não é assim? E você sabe uma coisa muito interessante? Que a gente não pode, a gente tem que aprender a controlar os nossos sentimentos, a nossa maneira de ser. Às vezes tem amiguinho que se irrita com outro amiguinho, fica bravo com outro amiguinho. Ai, eu quero ouvir a palavra, mas ele não cala a boca. Mas e aí? O seu comportamento vai ensinar o seu amigo a se comportar. Se você bagunça, o seu amigo vai bagunçar. É que nem você, quando você está lá na sua casa, e aí a sua mãe fala assim, olha, a fulana vai vir aqui com o filho dela. Você se comporta para ele se comportar. Porque se você subir na sua cama, na cama da sua mãe e começar a pular, ele vai achar que pode subir na cama da sua mãe e pular também. Certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ensinar os outros amigos a se comportarem. E aí, a mesma coisa aqui na casa de Deus.
gente ficar com nosso corpo, nossa alma e nosso espírito legal. Para nós ficarmos bem diante de Deus. Então nós temos aqui os comprimidos da fé, tá? Como que eu vou tomar esses comprimidos da fé aqui? O que é esses comprimidos da fé? Os comprimidos da fé é a palavra de Deus. É eu ler no versículo todos os dias, não é assim? Quando você vai lá, você fala assim para o médico, estou com uma dor na coluna, uma dor em algum lugar, aí o médico receita lá uma cartela e fala assim para você, toma de 12 em 12 horas, ou de 6 em 6 horas, não é assim? E a palavra de Deus? Eu posso me alimentar dela? Eu posso beber dela, tomar dela, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É só eu querer. Então eu posso, eu sempre ensino para vocês, principalmente para as maiores que estão comigo, que a gente deve ler um versículo por dia, para a gente ir se alimentando da palavra de Deus e aprendendo. Se eu não leio a palavra de Deus, eu não entendo. Às vezes nem o que o pastor fala aqui, porque eu não tenho conhecimento. Mas eu preciso aprender a tomar esses comprimidos da fé, que vai trazer o quê? Conhecimento para a sua vida. Então, por exemplo, quantos anos você tem, paciente? A Vitória tem 7 anos. Então, a Vitória, ela pode ler 7 versículos por dia. Todos os dias, até ela completar 8 anos, ela pode ler 7 versículos por dia. E aí, ela vai conhecer a palavra de Deus. E como é que vocês podem começar a conhecer a palavra de Deus? Pelo livro de Marcos, que é um livro muito fácil de ser entendido. E aí, quando vocês tiverem dúvida, pode perguntar para mim ou para a tia Jéssica, que hoje ela não pode estar aqui comigo. Mas olha lá o que a palavra de Deus fala. Ó, e disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos entender esse versículo? Imagina aí uma árvore qualquer árvore, uma laranjeira, vamos falar aí, uma árvore, gente, me ajudem aí, uma bananeira. Aí vamos supor que você fala assim para a bananeira, olha, bananeira, sai daqui e vai lá e se planta lá no mar. Será que a bananeira vai? Não? Mas olha o que a palavra de Deus está falando. Que se eu tiver fé, a amoreira é uma árvore que dá amora. Sabe aquelas frutinhas bem escurinhas, pretinhas, que parece cheia de carocinho? É uma amoreira. Deus está falando aqui pra gente, ó. Se a
pelo lado ruim ou você quer ir pelo lado bom. Eu vou citar aqui, muito rapidamente, vai até servir mais para os adolescentes, para as meninas maiores que estão aqui. Eu ouvi um testemunho de, eu não sei se ele é pastor, mas eu acho que ele é pastor, tenho certeza, agora porque eu não lembro o nome dele. Mas se alguém viu o vídeo, é muito bonito, até o pastor Rubens, ele compartilhou e eu achei muito lindo. E eu compartilhei também. Ele é um pastor e ele foi um jovem assim do mundo, né? E ele tem o corpo todo tatuado. E ele teve uma experiência muito linda com Deus. E quando ele chegou na presença de Deus, ele teve que fazer uma escolha. E ele era muito questionado por causa das tatuagens. Todo mundo sabe que tem tatuagem aqui, né? As crianças sabem que tem tatuagem? É quando a gente faz um desenho, um corpo, nunca mais sai. Isso aí. E agora não sei, né? É que vai tirar uma tatuagem do corpo. Mas ele é cheio de tatuagem. Então quando ele veio para Jesus, ele conta assim que ele ia numa igreja, ou ele conhecia alguém que tinha essas irmãzinhas, essas irmãs, né? Sabe aquelas irmãzinhas que olham assim, toda de sainha, de coquinho, né? E ele disse que essas irmãs falavam sempre para ele assim: olha, Deus manda te falar que Deus tem um plano na sua vida. E toda vez que ele encontrava aquelas irmãs falavam assim para ele: olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus está falando para mim que tem um plano na sua vida. Aí um dia ele ficou muito bravo e falou assim: mas poxa vida, Deus só fala para as irmãs, por que Deus não fala para mim direto? E aí, Silas, e aí o que aconteceu? Ele pegou um dia, lá no banheiro dele, sozinho, ele lá no banheiro dele, ele começou a falar com Deus. E ele fala que foi uma experiência assim maravilhosa. Porque quando ele começou a falar com Deus, ele estava assim na frente do espelho e ele estava falando assim: aonde que eu vou fazer outra tatuagem? Aonde que eu vou me tatuar agora? Aí ele ouviu uma voz lá com ele assim: chega! Aí ele levou um susto. No vídeo que eu vou compartilhar lá no Face para vocês verem. Ele fala que ele levou um susto. Ele falou: peraí, só tá eu aqui? A voz de Deus. Aí ele ouviu de novo Deus falar assim para ele: chega. Aí ele pegou e falou assim: bom, Deus falou para mim que chega, que não é para mim mais colocar tatuagem. E aí ele falou, agora ele faz bastante pregação nas igrejas. E aí ele pegou e falou assim, ele vai nesse lugar e um jovem perguntou para ele: escuta, a Bíblia fala alguma coisa que não pode tatuar? Ou que não pode colocar piercing? Aí ele falou assim: não. Mas eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou assim pra mim: chega de fazer tatuagem. E aí a escolha foi minha. Eu escolhi não tatuar mais no meu corpo, porque é uma escolha. Eu escolhi obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Deus, ele não falou pra mim: não faça mais. Ele só falou pra mim: chega. Então, o que a gente aprende com isso? Ele quis dizer assim, que ele fazia um monte de tatuagem para alimentar a alma dele. Quando o que nós precisamos não é alimentar a nossa alma, mas sim o nosso espírito. A nossa alma, ela vai gritar por fazer as coisas do mundo, mas o nosso espírito, ele grita para fazer as coisas de Deus. Então existe uma luta. Eu escolho se eu falo palavrão ou se eu não falo. Eu sei que se eu falar palavrão, eu não estou adorando a Deus, mas ao nosso inimigo da nossa alma. Mas se eu escolho adorar a Deus, então eu estou fazendo a escolha certa. Então aí eu não estou fazendo a vontade da minha alma, mas a vontade do meu espírito. Então por isso que as crianças, principalmente as crianças, são
nós também. Se para as crianças é mais fácil, ó, eu estou ensinando aqui para elas vários versículos da Bíblia e onde elas vão lembrar. Olha, peraí, Deus fala lá na palavra dele que a minha boca, eu escolho se eu vou falar coisas boas ou coisas ruins. Então ela vai lembrar, a Vitória vai lembrar de falar assim, ficou nervosa. Peraí, eu vou gritar um palavrão ou vou dar glória a Deus? Hoje é muito engraçado eu falar isso, porque vira e mexe, quando eu me machucava, eu falava um monte de coisa na minha vida. Hoje, tem gente que ri de mim, porque eu dou um pontapé com a unha toda machucada, eu, glória a Deus, aleluia, né? Mas eu dou glória a Deus, aleluia, de sinceridade mesmo, não é porque eu quero falar palavrão, porque eu aprendi a controlar o meu pensamento, o meu jeito de ser. Então nós temos que aprender isso, né? A ter o nosso controle. E aí nós vamos aprendendo a fazer as escolhas na vida. Então eu vou escolher se eu vou assistir um filme que é bom para os meus olhos, ou eu vou escolher um filme que não é bom. Filme de terror é bom para a minha vida? Não, não é. Eu, quando era criança, eu tive um trauma com filme de terror. Tem uma musiquinha de um filme aí, que até relançaram ele no ano passado. Quando eu falei a primeira vez, muita gente não lembrava. O nome do filme é Poltergeist. E a história de uma menininha lá, e acontece um monte de coisa que eu prefiro não falar. Mas é um filme de terror assustador. E eu, muito curiosa, fiquei assistindo pelo buraquinho do cobertor, a coragem toda, sabe? Olhando assim, agora eu olho, agora eu não olho, agora eu olho, agora eu olho. Aí eu comecei a ter muitos pesadelos com esse filme. E os meus pesadelos começaram a fazer o que eu sonhava acontecia, assim, tipo, se eu estava correndo de algum monstro, de alguma coisa, no meu sonho, na realidade eu estava correndo mesmo. Minha mãe me pegava às vezes em cima da escada, em cima do sofá, dormindo. E quando eu acordava era em choro. Minha mãe teve que fazer muitas campanhas de oração para Deus me libertar de tudo isso. Por quê? Porque os meus olhos viam que não era bom para mim. Via o que era bom para minha alma e me fazia mal. Então você escolhe o que você vai ver, o que você vai assistir. Você vai parar lá na frente do computador. Hoje as crianças têm muito acesso a computador, a tablet, a celular. E o mundo hoje eles estão colocando assim, na internet, colocando muitas janelinhas piscantes, sabe? Que as crianças não sabem ler, mas elas entendem, mas elas não sabem ler. Aí elas vão, clicam, olha lá, é um monte de coisa errada. Ou às vezes até um vírus para bagunçar o computador. Então a gente, mães que estão aqui, a gente tem que estar atenta ao que os nossos filhos estão vendo e fazendo diante do computador. A Isadora, ela não sabe ler, mas ela entrava no YouTube que eu nem sabia como que ela entrava. E aí eu parada atrás dela, assim, sem ela me ver, eu só de olho, o mouse vai ali, vai ali. Meu Deus, nem eu sabia que tinha esse caminho para chegar lá. Então a gente tem que estar de olho, porque a imagem fica na visão dos nossos filhos. A imagem, tudo que eles veem é o que eles vão guardar. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E os maiores também. Ah, piscou lá uma janelinha piscante, vibrante, bonita, clica ou não clica? Você que vai ter escolha. Se você clicar, você vai ver coisa que não é para você ver. Então aí você vai escolher o que você vai fazer. E aí então nós vamos agora falar um pouquinho da nossa boca, né? Aí eu examinei lá a nossa paciente, vi que a garganta dela tá boa, mas e como é que tá a sua boca no dia a dia? O que Deus tem para nós hoje? Então nós temos aqui o xarope do domínio próprio, tá bom? É só para a gente imaginar. Nós vamos tomar desse xarope. O que é esse xarope, André? É a palavra de Deus. Nós temos que aprender a controlar a nossa vontade. Tudo aqui que eu estou falando para vocês
falarem dolorosamente. Então, o que a palavra de Deus está ensinando para a gente aqui? Que nós temos que ter domínio da nossa boquinha, da nossa boca. Eu já vi crianças falarem palavras que eu nunca nem escutei. E cantar músicas que falam coisas que eu gostaria de nunca ter ouvido. Então, se eu escuto, automaticamente eu falo. E se eu escuto e falo, é porque eu não tenho domínio da minha vontade. Eu estou fazendo a vontade da minha alma. Eu quero cantar a música do mundo. Mas espera aí, eu estou adorando a Deus? Vale a pena? Espera aí, se eu posso perder 5 minutos cantando um funk da pesada, eu não posso ganhar 5 minutos adorando a Deus? Posso. Porque aí eu vou estar fortalecendo a minha alma a resistir o inimigo. Então eu preciso ter autocontrole. Quando a gente se alimenta muito das coisas de Deus, a gente consegue falar não para o pecado. A gente consegue falar não para as coisas erradas. Então a gente precisa aprender a ter controle da nossa boca. Então, se eu escuto e falo, então, peraí, o que eu preciso então? Eu preciso tomar lá o xarope do domínio próprio. Eu preciso dominar a minha língua, a minha boca, as minhas atitudes para agradar a Deus, né? Porque todo o nosso corpo tem que agradar a Deus. Nós falamos aí do comprimido, nós falamos do colírio, do xarope, e agora nós vamos falar de uma injeção de ânimo. E aí, preparado para tomar injeção? Quem gosta de tomar injeção aqui? Ninguém, né? Eu também não gosto, gente. Vou confessar uma coisa para vocês. Para mim, no dentista, eu tive que pedir muito a Deus coragem. Eu não tinha medo da dentista, eu não tinha medo da maquininha que vai... Eu tinha medo da anestesia. Então, que é uma injeção, né? Mas essa injeção aqui é uma injeção de ânimo. A gente precisa ter alegria para vir na casa de Deus. E a palavra de Deus fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os nossos projetos, para roubar os nossos sonhos e para destruir a nossa vida. E nós não podemos deixar o inimigo fazer isso com a gente. O inimigo muitas vezes ele quer tirar a nossa vontade de estudar, ele quer tirar a nossa vontade de adorar, ele quer tirar a nossa vontade de sonhar. Às vezes você sonha, você fala assim, eu queria tanto dançar lá, que nem as meninas lá no Ministério de Dança. E às vezes o inimigo sopra assim no seu ouvido para você, você não sabe dançar não. Isso não é para você. E a gente não pode deixar o inimigo matar os nossos sonhos. A gente não pode deixar de sonhar as coisas de Deus. Existe uma frase que o apóstolo Eterno fala, que ele fala que aquele que não sonha já está morto. Porque os nossos sonhos alimentam a nossa vida. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Qual é o sonho de Deus? É que a Laura estude, que a Laura cresça, que a Laura venha para a igreja, adore a Deus, não é assim, Laura? Que a Laura dance para Jesus, que a Eduarda dance para Jesus, que a Luísa. Esse é o sonho de Deus. E os nossos sonhos de Deus a gente não pode desanimar. A gente tem que ter uma injeção de ânimo. E olha lá o que a palavra de Deus fala para a gente. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. A gente tem que imitar quem? Peraí que eu não sou boa das cantoras do mundo. Peraí que eu vou lembrar de um.
também eu ouvi, eu fiquei muito triste, uma jovem linda, parece até essa mocinha aqui, era linda assim que nem é. Bonitinha, falou no WhatsApp, aí marcou um encontro com um rapaz, nunca mais voltou para casa. A maneira como o pai dela encontrou ela foi muito triste. Encontrou ela morta. Por quê? Porque deu ouvido a coisas que não era para ouvir. Caiu na lábia de um homem mau. Então, nós temos que guardar os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios, o nosso corpo. O nosso corpo, ele não é para expor. Você vai expor o seu corpo quando você casar, o seu marido. Né? E hoje a gente vê as jovens assim. Se Deus está me mandando falar, então eu vou falar. Amém? Então a gente tem que vigiar. A gente tem que ver o que a gente está fazendo, porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu não ensinar a minha filha Isadora a se comportar, ela vai achar que tudo é normal, que nem aquela menininha. Então foi uma cena que me chocou. Me chocou ver aquela criança se requebrando toda e ver os olhos daqueles homens olhando aquela criança de uma maneira maliciosa. Então nós temos que entender que nós não temos que ser imitadores do mundo, mas a palavra de Deus pede, mas a palavra de Deus pede para a gente ser imitadores de Cristo. Paulo ele fala assim: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. É o que Paulo está falando para a gente. Então, o que eu sempre falo para as meninas, principalmente na série? Estou numa situação difícil, estou passando por algo que eu não sei como agir, então eu vou parar, eu vou analisar e vou falar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus ia lá tirar satisfação com a amiga? Porque tem meninas e meninos que são assim: ah, não vou deixar quieto não. Ah, tá tirando com a minha cara, não é assim? E aí? Será que Jesus iria fazer isso? Não. Jesus, o comportamento de Jesus é um comportamento de ensinamento. Então, se você quer saber como se comportar, leia a Bíblia. Né? Os pais, as mães, leiam para as crianças. A minha filha, ó, vai para a creche, ela volta cheia de historinha do lobo mal, da princesa, do príncipe, de não sei o quê. Aí quando chega em casa, eu conto a história da Bíblia. Davi e Golias, princesa Esther. A Bíblia tem tantas princesas, fala de tantas histórias lindas. Então, tem aquela rainha que chegou lá para o rei Salomão, cheio de ouro. Então, tem tantas histórias lindas que a gente pode contar para os nossos filhos. Então, chegou em casa contando história lá, não, ó, mas eu vou te contar uma história de verdade. Aqui tem história de mentira, crianças? Não, né? Aqui só tem história de verdade. Rapunzel não existe de verdade, mas a rainha Esther existe. E ela salvou um povo. Não é assim? Então a gente tem que aprender a isso, a ter cuidado com isso. Vamos lá então. Para mais um. Vamos ver quem fala para cá. Então a gente aprendeu aí a tomar uma injeção de ânimo, né? A controlar o nosso eu, né? E aí está faltando então a gente tomar aqui um comprimido da humilhação. O que é esse comprimido da humilhação? Então a gente vai aprender aqui o que é ser humilde, o que é se humilhar e o que é soberba. Soberba é quando eu sou assim: ah, eu sei tudo, né? Você não sabe nada. Eu sou melhor que você. Isso é uma pessoa soberba. Ela vai sempre querer achar que ela é melhor que você. É certo isso ou não? Não é certo. E aí como que a gente vai... Como que a gente vai aprender então? Qual é o contrário da soberba? É a humildade.
gente precisa. Por que aqui eu coloquei como comprimido da humilhação? Porque a gente precisa aprender a se humilhar na presença de Deus. Como que é isso? Aprender a se humilhar na presença de Deus. Olha, Deus, hoje eu falei um palavrão, hoje eu fiz algo de errado, hoje eu roubei algo do meu amigo. Então eu estou me humilhando na presença de Deus e falando para Ele: Deus, eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente. E Deus, Ele vai ensinar você a ser diferente. Olha lá o que fala a palavra de Deus. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isadora, senta aqui, não consegue falar. Então, o que Deus está falando ali? O que a palavra de Deus está ensinando para a gente? Que Deus, Ele prefere os humildes do que os soberbos. Se você vir, tem gente que está querendo mandar em Deus. Mas como isso, tia Andréia? Chega de chuva, não aguento mais, só chove, chove, chove. Peraí, quem é o dono do tempo? É você ou é Deus? É Deus. Então eu não posso mandar em Deus. Eu não posso ser soberbo a esse ponto. Se Deus está mandando chuva em quantidade, Ele sabe o que Ele vai fazer. Lá a palavra de Deus fala assim, lá em Mateus, fala que Deus ia mandar sinais quando Ele estivesse voltando para buscar a gente. Eu preciso estar vendo isso. Então, Deus, Ele fala que haveria terremoto, que haveria guerras, tantas outras coisas. Não tem acontecido isso? Né? A gente ouve tanto isso, mas tem gente que fala assim: ah, mas eu ouço isso desde que eu era criança. Mas se você ainda não viu nada, você vai fazer. E eu preciso querer alcançar o reino dos céus. Eu preciso alcançar a glória de Deus para estar com Ele. Então, nós precisamos aprender isso. Aprender a fazer a vontade de Deus. Então, agora, minha paciente, obrigada. Já te ensinei todos os medicamentos que você vai tomar. E agora você vai sentar aí, que agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Todo mundo aqui já viu esse coraçãozinho, né? Algumas aqui das crianças já viram o coração. Esse coração, como é que ele tá? E o que mais que ele tá? Qual é a carinha dele? Nervoso, triste, né? Machucado. Ele tá todo arranhado, tá vendo? Muitas vezes a gente chega assim na casa de Deus. A gente chega triste porque minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Minha mãe só briga comigo. Minha mãe só manda eu lavar a louça toda hora ou arrumar meu quarto. Não aguento mais a minha mãe. Não é assim? Pode falar. Eu também fui criança, eu também falei isso. Às vezes a gente chega aqui triste porque o meu pai e minha mãe brigam. Eu não aguento mais ver meu pai e minha mãe brigar. Às vezes eu chego aqui com o meu coração triste porque eu falei um palavrão, porque eu roubei, porque eu bati, né? Às vezes você chega aqui com o coraçãozinho todo cheio de ferida, que nem está o nosso coração aqui. E olha só, vamos ajudar ele. Vamos ajudar a tia Andréia aqui. Presta bem atenção. Eu vou querer que as meninas me ajudem aqui, principalmente as três que estão aqui, ó. Eu falei assim, quem sentasse aqui ia me ajudar. Eu vou ouvir lá o coração e quando eu escuto meu coração, os médicos escutam o tum-tum-tum, não é assim? Ele coloca lá e escuta o barulho do coração, que são as batidas do coração. Mas Jesus, que é o médico dos médicos, Ele não só escuta o seu coração, vamos prestar atenção aqui, ó. Ele não só escuta o seu coração, como Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Deus, Ele sabe se o seu coração está triste, se o seu coração está alegre, o que o seu coração quer, o que o seu coração deseja, mas Deus sabe se você vai precisar ou não, porque às vezes a gente pede tanta coisa para Deus. Vou citar as crianças, às vezes a gente pede tanto para Deus. Eu queria tanto patins.
Só que são flechas do mal. Flechas que vêm para atingir o seu coração. Então eu quero que vocês me ajudem aí com o nome de flechas ruins. O que pode ser? Maldade. O que mais? Entrou uma flecha aqui, o que mais? A inveja é uma flecha. Ó, só a Vitória está participando hoje. O que mais? Qual outra flecha? A mentira. A mentira é uma flecha. A flecha do desânimo, não foi que a gente falou? A flecha do palavrão. A flecha do nervosismo, de ficar bravo. É uma seta maligna que o inimigo chama. De bater, de xingar, que cabe nessa aqui do nervosismo. Falar palavrão. O que mais? Chutar as pessoas. O que mais? Me ajuda aí, Sérgio. Uma coisa ruim, Sérgio. Vai pensando aí. Roubar as coisas dos outros. Tudo flecha ruim. E aí, Isadora? Rasgar as coisas dos outros. O que mais? O que mais, Luísa? Maldição, jogar maldição nos outros. E aí, as mamães aí, me ajuda aí com alguma coisa. Beliscar, bater. O que mais que o inimigo pode jogar no nosso coração? Existe mais coisa aí. Fazer cara de mal, não é? Não é? Fumar. Olha lá que a Eduarda falou aqui. Isso aí. Ouvir coisa que Deus não gosta. Gente, olha como que dá o meu coração. E aí, Sérgio, lembrou de alguma coisa? Deixa o Sérgio falar agora. Roubar. Pisar onde Deus não gosta. Agora chega, né, gente? Meu coração. Mas olha aí. Tá cheio de seta ruim, tá? E aí, é legal ficar com o coração assim? Não. Mas existe um médico que pode limpar tudo isso? Quem é esse médico? Jesus. Jesus, ele pode fazer tudo isso. Ele pode limpar todo o meu coração, tirar toda a seta, colocar de volta no meu coração os sonhos, a vontade de ir para a escola, a vontade de ir para a igreja, a vontade de fazer coisas boas, de estar no meio de pessoas boas. Porque muitas vezes as amizades tiram você do foco. E qual é o seu foco? É estar junto da sua família, é estar junto do seu pai, da sua mãe, ouvir o que o seu pai e a sua mãe têm para falar para você, de dar para você. Então, nesse momento, é um momento bem especial. Vou esperar a Eduarda voltar. E muitas coisas do que a gente falou aqui, muitas das flechas que nós vamos escutar aqui, ó, senta aqui. Muitas coisas que a gente colocou aqui são pecados, né? E pecado é tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo que não agrada a Deus. Então, se eu brigo, se eu tenho inveja, se eu falo palavrão, se eu pego dinheiro dos outros, se eu tenho falta de amor, se eu tenho ódio no meu coração, são todas coisas que não agradam a Deus, né? Se eu não sonho mais, se eu não tenho mais vontade de fazer coisas boas, então eu preciso mudar o meu coração. E para mudar o meu coração, eu preciso pedir para Jesus fazer isso, né, Laura? Pedir para Jesus limpar o coração, tirar as setas. Então agora eu vou pedir para que vocês fiquem de pé. As mamães me ajudem a minha oração. Amém? E vocês vão fechar os olhinhos. Todas as crianças vão fechar os olhos. E nós vamos fazer uma oração. E nessa oração você vai falar para Deus. Todos nós, não é só as crianças, é as mães, os adolescentes que estão aqui. Nós vamos falar para Deus o que você tem
eu já vim para a igreja, eu já adorei você, mas eu já não tenho mais vontade. Eu já passei pelo encontro, mas eu me afastei de você, né? Muitas vezes acontece isso com a gente. E o nosso coração ele vai ficando assim, ó, cheio de coisas ruins. Mas hoje, a vontade de Deus é que o nosso coração saia daqui curado. Esse é o propósito dessa mensagem. É que nós possamos sair daqui curados, cheios da presença de Deus. Então, nessa oração, nós vamos pedir isso para Deus. Nós vamos pedir para Deus, para que Deus venha tirar toda a impureza do nosso coração. O salmista Davi, ele fala lá no Salmo 119, ele pede assim para Deus: esquadrinha o meu coração e tira o que há mal. Agora, fica lá com a tia Giane. Giane, pega ela aqui para mim. E nós vamos pedir, para Deus isso, para Deus esquadrinhar. Sabe o que é esquadrinhar? É quando você pega um tomate e você vai fazer uma vinagrete, aí você não corta um monte de quadradinho. Aí quando você corta um monte de quadradinho, você tem algum bichinho ali, você consegue ver, não é? Então, quando o salmista ele orou isso, ele pediu para Deus cortar o coração dele bem de pedacinho, porque quando Deus fizesse isso, Deus ele ia conseguir ver o que tinha de errado no coração. E nós vamos pedir isso para Deus hoje. Nós vamos pedir para Deus olhar o nosso coração e tirar tudo que está de mim. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Cadê o consegue pôr lá? Pode pôr o ressuscitado. E nós vamos pedir, quando nós vamos orar, ele vai colocar um louvor e esse louvor, a mensagem fala ela pede para que Deus ressuscita os sonhos, né? Como Deus ressuscitou Lázaro, nessa adoração ela fala para que ressuscite os sonhos. Então hoje nós vamos aprender tudo isso, a tirar as setas malignas e aprender a sonhar os sonhos de Deus e sair daqui todos curados. Amém? Então vamos curvar nossa cabeça e vamos começar a falar com Deus. E eu quero ouvir as crianças falar. Vamos então. A Laura, todo mundo aqui já sabe orar. E orar é falar com Deus. Como eu estou falando com vocês, vocês vão falar com Deus. Tá, Eduardo? Então nós vamos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha poeira, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos
você veio buscar por você, não foi por outra pessoa. A Vitória, ela veio buscar por ela hoje. A Laura também, a Eduarda também, a Luísa, a Beatriz. Então nós precisamos fechar os nossos olhos para que Deus venha ouvir, né, Laura? Vamos fechar o olho, Laura. Vamos adorar a Deus. Se você sabe o louvor, louve a Deus. Ai, tia André, eu não sei orar, mas eu sei cantar esse louvor. Esse louvor vai falar o que você precisa para Deus. Amém? Então vamos adorar a Deus, vamos chamar a atenção dele. Ele está aqui em nosso meio. A gente não vê, mas a gente sente. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Hoje Deus ele quer explicações. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer fazer milagre. Deus hoje ele quer te tocar. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor, tudo em mim, são de tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos aplaudir a Deus? Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Amém? Quem gostou da história? Amém. Amém. Então na próxima rede nós vamos ter mais gente aqui, mais crianças.
vai ser uma rede mais dinâmica. E Deus, creia que hoje, se você entrou aqui enfermo, Deus vai te levar curado. E os seus sonhos vão ser restaurados em todas as áreas. Todas as crianças que estão aqui vão sair diferentes do que entraram aqui, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Levem paz para os lares de vocês. A tia Jéssica mandou um bolo, né? As irmãs vão distribuir para vocês. Podem ir lá na cozinha. Cumprimentem os seus amigos, os irmãos, uns aos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um. Das 12 que estiveram aqui comigo, das mães. Que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Meus dois primos vai se batizar e minha mãe. Eu tenho que ir. Tem gente que fica de fora, olhando a própria passagem. Tem gente que olha e reclama de que progrediu e cresceu. Não dá pra entender. Tem gente que acha ruim se faz sol e se choveu. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, 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 luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Olha como Deus é bom, olha como a vida é boa, olha quanta gente te ama e te ajuda, irmão. Olha como Deus é bom, olha como a vida é boa, olha quanta gente te ama, olha pra você viver, como Deus já te abençoou. Tem gente que fica de fora. Tarana.